boa noite a todos. Estamos hoje dando início a mais uma reunião do Parlamento Jovem de Extrema e hoje o nosso assunto é orçamento público. Estamos recebendo o Dr. Bruno Bertolotti, advogado, professor, que vai explicar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. A gente vai acompanhar ele de forma online, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma questão, só levantar a mão, a gente leva o microfone para poder perguntar para ele, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima conversa, qualquer coisa estamos à disposição, tá bom? Seja bem-vindo, Bruno, onde quer que você esteja. Aê! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Onde quer que você esteja, é boa, né? Eu estou em casa ainda, para a sorte de alguns, azar de outros, estou bem, estou tranquilo. Hoje em dia, vocês acharam também, né, quem estava aí semana passada, que ia se ver livre de mim, né? Mas hoje em dia, com a tecnologia, as possibilidades de interações aqui são enormes, são imensas, né? Pessoal, vou falar rapidamente com vocês a respeito de orçamento público, até que para que possa ter tempo para vocês fazerem perguntas, se quiserem, colocarem alguma indagação, ponto de vista de vocês, para que a gente tenha uma troca aqui. Eu quero primeiro agradecer a Mariana, né, pelo convite novamente, agradecer vocês por, mais uma vez, terem paciência de me ouvirem, e prometo ser breve aqui, espero contribuir de alguma forma com vocês. Semana passada, gente, quem estava aí, nós batemos um papo, né? E uma parte do nosso papo, uma parte da nossa história era realmente a respeito de história, né? Nós começamos lá atrás, na formação, no começo da sociedade, e fomos aí avançando, passamos pela época do absolutismo, até chegarmos, então, na Revolução Francesa, e dissemos que a partir daí, então, se instalou aquilo que ficou conhecido hoje como um Estado de Direito, um Estado democrático de direito, em que todos deviam submissão agora à lei. Esse Estado, nesse determinado momento da sociedade, ficou conhecido como um Estado liberal. A ideia era a seguinte, que o Estado não deveria interferir nas relações privadas, nas relações particulares da pessoa. Então, o Estado, ele era um ente que servia mais para dar liberdade para as pessoas, dar segurança para as pessoas, e o Estado, olha, você não intervém nas minhas coisas aqui, na minha liberdade, e está muito bom. Só que a gente sabe que as coisas foram mudando, o tempo foi passando, e o mundo passa por duas grandes guerras mundiais, né? Ao final de 1945, o mundo está praticamente devastado com a Segunda Grande Guerra Mundial. E o homem, ele tem as suas necessidades, e o homem passa a ser, na verdade, o centro, né? O ser humano passa a ser o centro de qualquer ordenamento jurídico, o centro do Estado. A ideia é que o Estado, ele serve, ou ele deveria servir, para servir o ser humano, e não ao contrário. Então, ele tem essa missão de atender às necessidades do ser humano. O ser humano tem necessidade de comer, o ser humano tem necessidade de se vestir, de morar, de se transportar para um lado para o outro, segurança, de saúde, de ensino, e o Estado, ele tem essa obrigação, então, de fornecer todos esses direitos para as pessoas. Com isso, então, gente, se forma aquilo que ficou conhecido, chamado de um Estado social. Ou seja, deveria atender às necessidades sociais das pessoas. O fato é, pessoal, que atender a necessidade pessoal, social das pessoas demanda recurso, demanda dinheiro. A quantidade de recurso, a quantidade de dinheiro é escasso, né? Não tem dinheiro, não dá em árvore. Eu não sei se na casa de vocês tem árvore de dinheiro. Na minha não tem. Se tiver na casa de vocês, vocês me apresentem, me dê uma medinha, por favor, porque por aqui o negócio tá feio. E aí, gente, então instala-se, né, essa questão do Estado social de direito, mas a gente precisa de dinheiro. Uma das fontes, ou a principal fonte para custear tudo que é necessário para o Estado fazer, tudo que é função do Estado,
são os impostos, né, são os tributos. Ou seja, os impostos, o Estado arrecada dinheiro, e com esse dinheiro que ele arrecada, ele vai investir nas necessidades da sua própria estrutura, já que o Estado é um ente ficcional, o Estado de fato não existe. O Estado é composto de pessoas, os agentes do Estado. E se esses agentes, as pessoas, elas não forem pagas, elas não forem remuneradas, elas não farão nada, né? Então, parte desse dinheiro é para manter essa estrutura administrativa do Estado. Outra parte é para a prestação dos serviços públicos. Então, tudo que se arrecada aí dos impostos, né? Essa questão tributária, a Constituição Federal, ela divide para cada ente da federação, a União, expliquei para vocês semana passada como é que funciona isso, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, quais são os impostos que cada um deles pode cobrar. Existe também uma repartição desses impostos, porque os municípios, eles cobram impostos, eles podem cobrar 3 impostos, que é o ISS, que é Imposto sobre Serviço, eles podem cobrar o ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Intervidos, toda vez que alguém compra ou vende um imóvel, incide esse imposto, e, por fim, ele vai cobrar aqui o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, Predial Urbana. Vejam, esses 3 impostos juntos não atendem à demanda dos municípios. Se a gente pensar no município de Extrema, por exemplo, se ele cobrasse só esses 3 impostos e não tivesse um repasse de dinheiro do Estado, né, que vem aqui para ele não teria um orçamento como tem hoje de R$500 bilhão, 500 milhões de reais é o orçamento de Extrema. Existe o que é chamado, então, de repartição. Por que tem essa repartição? O Estado arrecada o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e esse imposto é do Estado, mas é das empresas que estão aqui dentro de Extrema. Então, parte desse imposto vem aqui para o município de Extrema. Então, acontece a questão que é chamada de repartição tributária. Bom, só que a gente precisa do norte, né, para fazer algumas coisas. Às vezes, talvez vocês pensem, tá tendo uma obra ali no município, o prefeito levantou num belo dia e falou, passou por ali e falou, vou começar a fazer uma escola aqui. E ele chama o pessoal lá da prefeitura e começa a fazer escola. Não é assim que funciona. Nós temos aqui peças orçamentárias. 3 peças, 3 peças que são chamadas instrumentos, 3 leis que são peças orçamentárias. E são essas 3 peças orçamentárias que diz onde o dinheiro vai ser alocado, onde o dinheiro vai ser gasto. E o que é importante, gente, vocês saberem, tá? Nós temos a necessidade, quando nós falamos dessas peças orçamentárias, de acordo com o Estatuto da Cidade, de realização de audiências públicas quando essas leis forem aprovadas. Então, a Câmara Municipal de Extrema, por exemplo, quando vai votar a lei orçamentária anual, ela obrigatoriamente precisa fazer audiências públicas. E você pode ver ali na lei, naqueles papéis, né? É claro que não é tão simples assim, mas um pouco de conhecimento dá para ver para onde o dinheiro está indo, para onde o dinheiro está sendo alocado, quais são as prioridades da administração do Estado ali no caso, e você pode de alguma forma participar dessa audiência e influenciar na destinação desse dinheiro. Então eu disse para vocês, nós temos 3 grandes, ou 3 peças orçamentárias. O primeiro é chamado de PPA, que é um plano chamado Plano Plurianual. Esse plano plurianual, gente, ele tem vigência de 4 anos, tá? Então, ele tem vigência de 4 anos. Ele sempre é aprovado no último ano de mandato de um prefeito. Então, ele pega aí uma parte na verdade, ele é aprovado no primeiro ano de mandato de um prefeito, então ele vai pegar aí 3 anos, tá? Do mandato do prefeito atual e 1 ano do mandato do futuro prefeito. Mas ele tem validade, então, de 4 anos. É o plano plurianual. O plano plurianual, gente, ele vai, se a gente pensar aqui de um município menor como o nosso, né, ele vai trazer ali tudo o que o gestor público, no caso o prefeito, a sua equipe técnica, entende que é necessário realizar naquele município. Então, coloca tudo.
Eu preciso construir tantas escolas, eu preciso construir hospital, eu preciso construir creche, eu preciso fazer concurso público para contratar pessoal. Então, coloca tudo dentro desse pacote ali. O que ele gostaria de fazer? Não. Só que, como eu disse para vocês, o recurso é escasso, o dinheiro é escasso, não dá para fazer tudo. Ele coloca tudo ali, até que querendo fazer, mas não dá. E não dá para fazer tudo em 4 anos também, que é o mandato de um prefeito. Beleza. Aí o que eu faço, então? Eu disse para vocês que eu tenho 3 peças. Eu tenho o PPA, que tem tudo o que o prefeito quer fazer. Se a gente pensar isso no macro, no país, ele trata de questões regionais, tá? Por cada região, o que o presidente da República pensaria para aquelas regiões. Aqui, nós estamos falando no município, nós estamos pensando em tudo que o prefeito gostaria de fazer. Aí ele vai ter um outro instrumento, tá? Que é chamado de LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela faz? Ela olha para o PPA, que é o Plano Plurianual, e ela pinça lá dentro do PPA quais são ali as metas e as prioridades do governo, do governante, do gestor para aquele ano, tá? E ele vai colocar ali, ainda não envolve dinheiro, quantidade, nada, ele só vai trazer ali quais são o que ele gostaria de fazer, ele traz quais são as metas fiscais, que é a arrecadação, como é que vai ser a política tributária do município naquele ano, mas isso olhando, então, para o PPA. E ele organiza. Veja, o PPA tem tudo, como eu disse para vocês. A LDO vai delimitar um pequeno mundo que eu gostaria de executar aquele ano. Fiz a LDO, então, é enviado para a Câmara Municipal, o prefeito envia, a Câmara Municipal vota, aprova a LDO. Depois, em agosto, o prefeito envia para a Câmara Municipal um outro instrumento, que é o terceiro que está faltando aqui, que é a Lei Orçamentária Anual, tá? A Lei Orçamentária Anual agora, ela olha para a LDO, veja, cada um dos instrumentos olha para trás. A LDO olha para o PPA, pega ali quais são as metas e prioridades e coloca na LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Agora, a Lei Orçamentária Anual, ela volta e olha para a LDO, né? E vê quais são as metas, quais são ali as prioridades que o administrador elegeu, e a partir desse momento eu aloco recursos ali, dinheiro, efetivamente. Bom, construir uma escola no bairro X, vai gastar quanto? 3 milhões de reais. Eu coloco lá, então, que será destinado 3 milhões de reais para aquilo. Pagar o funcionalismo público. 150 milhões de reais eu vou gastar com funcionalismo público, coloco lá, né? E eu aloco certinho os valores. Só quero deixar claro para vocês aqui que nessa questão de valores, nós temos algumas verbas, alguns gastos, que são chamados de gastos vinculados, tá, gente? São vinculados esses gastos. Que gastos são esses que são vinculados? Com saúde e com educação, tá? O orçamento de um determinado ente, ele deve gastar 25% pelo menos com educação, tá? Então, 25% deve ser destinado para contribuir para pagar, subsidiar a educação. E 15% para a saúde. Então, é obrigatório, são vinculados, chamados de gastos vinculados. 25% para a educação e 15% para a saúde. O restante ele pode pulverizar aí da forma que ele bem entender, né? Então, mais ou menos é assim que funciona o orçamento de um orçamento público, né? Então, essas 3 grandes peças, elas são fundamentais: Plano Plurianual, né, que é o PPA, a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Essas 3 compõem, então, aí as peças, que são chamadas de peças orçamentárias, que serão executadas durante o mandato de um prefeito, durante uma gestão pública. E aí, ao lado delas, existem outras leis, né, que é basicamente a Lei 4.620, de 64, que é chamada de Lei de Contabilidade Pública, e a Lei Complementar 101 de 2000, tá? Que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, no sentido que esse dinheiro deve ser gasto com responsabilidade, né? As ações que são realizadas aí orçamentárias, elas devem ser feitas todas pautadas por aquilo que é chamado de uma gestão responsável, tá? E o sujeito que não observar isso, ele fica, inclusive, sujeito aí a algumas sanções.
Foi isso aí que levou, por exemplo, estamos ou não? Não, pode ser qualquer coisa que envolva os setores públicos. Voltou. Voltou? Voltou? Só perguntar, pessoal, até que parte que eles... Eu já estava terminando, tá? Até que parte eles ouviram. Vocês ouviram? Se tiver alguém que possa me falar. LDO. Você falou tudo sobre a LDO. A LDO? É. E daí, tá, eu falei LDO, porque aqui estava aparecendo ainda, quando eu fui, tava falando de responsabilidade fiscal, tava falando da Dilma, caiu. Eu falei, acho que estão me sacaneando. Eu falei da Dilma, me cortaram. Não estamos sacaneando, não. Não, tô brincando. É a rede. É a rede. Pessoal, eu tava falando aqui, eu tava terminando, tá? É rapidinho. Que a LDO, né? Acho que vocês pegaram isso. A LDO olha lá para o PPA, então, né? Que tem um mar de coisas para ser feito. E a LDO ela traz aqui quais são as metas e prioridades para aquele determinado ano. Então a gente vai delimitar. A LDO delimita um ano. Ao ano de 2023, por exemplo, a LDO de 2022 é aprovada, delimitando o que será feito aqui em 2023, sem alocar recursos ainda. Ela trata aqui de questões orçamentárias, mas não coloca valores, e trata das questões tributárias, das questões fiscais, como é que elas vão funcionar. Aí, por último, eu pego o que é chamado de LOA, a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, ela olha aí para a LDO agora, vê quais são as metas, as prioridades que foram elencadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o orçamento agora, o que ele vai fazer? A Lei Orçamentária Anual, ela vai olhar para, olha, é prioridade, então, realizar um concurso público, tá aqui, vou gastar R$1 milhão, eu coloco, então, numa determinada ficha ali, R$1 milhão para gastar. É como se fosse caixinhas aqui de sapato que eu vou colocando dinheiro. Então, essa caixinha de sapato aqui é para fazer o asfalto, reformar o asfalto na cidade. Vai gastar quanto? R$5 milhões. Coloco 5 milhões naquela caixinha, né? Quero construir uma escola, tá escrito aqui na Lei de Diretriz Orçamentária, preciso de uma escola, é uma meta, vou gastar quanto? Vou gastar R$4 milhões, pega essa caixinha e coloco esse dinheiro dentro dessa caixinha, tá? Então são várias caixinhas aqui, cada uma para uma finalidade, é dessa forma que são chamadas de fichas, rúbricas, né? O nome técnico, fichas e rúbricas, que compõem a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual nada mais é do que alocar recursos, alocar valores para a realização de determinadas ações que são pretendidas pelo governo naquele determinado ano, tá? E daí eu estava dizendo para vocês, por fim aqui, não sei se, acho que não me ouviram, que eu tenho duas leis que vai regulamentar bem isso aí. Uma é a Lei 4.320, de 64, que é chamada de Lei de Contabilidade Pública, e tem a Lei Complementar 101 de 2002, tá? Também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela traz ali quais são os deveres dos gestores, né, para alocar recursos, como esses recursos devem ser alocados, isso deve ser feito com responsabilidade, tá? Pessoal, basicamente é isso que eu gostaria de falar para vocês, eu não quero me aprofundar aqui tanto, que não tem necessidade, a ideia é que vocês entendam no nível macro como é que funciona, tá? O orçamento público, é só para vocês entenderem e verem que existem regras, existem normas, não é feito de acordo com a vontade de A ou B. É claro que a vontade das pessoas influencia, mas essas vontades elas têm que estar sempre consubstanciadas, sempre tem que estar refletida nas peças orçamentárias, que é o plano plurianual, que tem vigência de 4 anos, a lei de diretriz orçamentária, a LDO, que tem vigência de 1 ano, e a lei orçamentária, que tem vigência para 1 ano. O orçamento, ele sempre vai ter vigência para o respectivo exercício fiscal, que é 1 ano, tá? De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e fico à disposição para perguntas, dúvidas, qualquer comentário que vocês queiram fazer. Alguém tem pergunta? Quer perguntar? Não? Tá. É isso, então. O Bruno está ouvindo a gente? Tá? Ouço. É mesmo para entender um pouco como que funciona, né, essa etapa de divisão, né, saber que algumas coisas têm uns limites, né, não é só sair gastando por aí.
Então, é interessante vocês entenderem o conceito do orçamento público, que foi o que o Bruno trouxe para a gente. Então, Bruno, obrigada pela conversa, muito enriquecedora. Obrigada pela sua participação, não só de hoje online, mas da semana passada também, que foi muito legal. A gente aprendeu demais com você e é um prazer tê-lo aqui no Parlamento Jovem, acompanhando os nossos trabalhos. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Mariana, agradeço todos, agradeço os alunos, a presença, e dizer para vocês que vocês têm um parceiro sempre do Parlamento Jovem, sempre que precisar, eu estou à disposição. Sou um fã número 1 e incondicional desse projeto. Que bom, que bom. Agradeço, viu, Bruno? Obrigada. Pessoal, grande abraço. Abraço, beijo. Tchau, tchau.